Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucinéia e este vídeo de hoje ele será postado na terça-feira, dia 3 de fevereiro, e hoje eu estou gravando dia 2 de fevereiro, porque é o vídeo de retorno ao meu trabalho na escola. E aí eu gravei algumas poucas coisinhas que eu fiz hoje, já de organização, e aí eu só tinha começado a gravar e não tinha contextualizado. Então eu só tô fazendo essa introdução aqui para ficar mais organizado, para vocês saberem o que eu vou mostrar. De umas partes eu vou falando e outras partes eu vou narrando, tá bom? Aí eu estava com uma folha de EVA, um EVA dourado com glitter, ali só aparece a parte amarela, mas era um EVA dourado. Eu peguei uma folha, né, grande, normal, dividi em partes menores. E ali eu estava fazendo algumas marcações para ficar do tamanho que mais ou menos eu gostaria que ficassem as letras que eu ia fazer ali. Essas letras são para cartazes que eu vou fazer de decoração. Ali eu vou começar a fazer a primeira letra, que era a letra C. A letra C porque é para a palavra calendário. Aí, gente, isso demora um pouquinho para fazer, né? Porque tem que fazer bem com paciência para ficar a letra certinha. E eu não tinha molde, não tinha impresso, não tinha forminha, nada. Então eu fui fazendo assim. Eu gostaria de ter começado a fazer isso antes, alguns dias antes, mas, né, a vida vai acontecendo mas pelo menos eu consegui adiantar isso. Aí eu já estava então recortando, ó, eu já tinha feito as letras todas que eu precisava para aquele momento e havia recortado assim, só feito um quadrado em volta de cada uma. Olha, tem uma pilha ali do ladinho, porque eu havia deixado separado. Agora eu tô cortando, então recortando a primeira letra ali. É a letra C da palavra calendário. Tem calendário, tem parabéns, tem palavras mágicas, e fazer tudo isso demora. Aí dessa vez eu fui mais esperta, porque eu já deixei rabiscado no outro EVA, e aí eu já tenho um molde para a próxima vez que eu precisar. Porque dá um certo trabalho, e o que mais dá trabalho é você desenhar as letras. Depois, quando é só para recortar, ainda é mais prático, mas escrever as letras demanda de mais energia e mais concentração. Ali eu já vou finalizar, ó, todo esse tempo só para recortar a primeira letrinha. Letrinha, né? Aí, ó, letra C de calendário. Ali também eu vou mostrar uma marcaçãozinha que eu fiz para uma futura flor. Olha só, 7 bolinhas, 7 círculos que vão se transformar numa flor. E ali a folhinha. Aqui eu já havia recortado as letras, ó. Só que eu ainda não ia colar com cola quente, era só para medir o tamanho. Ali alguns EVAs, a florzinha, olha ali. E eu estava medindo, ó. Tirei ali para mostrar que não havia colado ainda. E aí depois eu vou colar e finalizar. Aqui eu vou deixar adiantado uma plaquinha que eu vou fazer para colocar na porta da sala. Eu já vou fazer o moldezinho aqui, né? Vou escrever as letrinhas usando esse molde menor que eu tenho, que é de um alfabeto que eu comprei assim. Aí esse eu tenho essas forminhas, esses moldes. As letras maiores eu não tenho, por isso que eu fiz daquele outro jeito. Mas aí eu vou usar este EVA mesmo com glitter, né? Que é o que eu mais usei lá nos outros cartazes. E aí eu vou virar ele assim para ficar mais fácil. E vou fazer aqui com as letrinhas viradas, né? Pra hora que eu cortar ficar do jeito certo. Olá, hoje é dia 13 de fevereiro, terça-feira? 13 de fevereiro, terça-feira. Já cheguei aqui na escola, eu trabalho na parte da tarde, né? E eu sempre sou uma das primeiras a chegar, porque eu tenho que vir mais cedo, né? Meus horários, eu preciso chegar antes. E ainda não tem quase ninguém aqui, tá só a diretora ali, algumas pessoas. E aí agora à tarde todo mundo se reúne, né? Pra saber
dos direcionamentos, de tudo que vai ser passado, né? As orientações para o ano. Aquele armário mais alto ali, que é um armário de lata que a gente fala, é o armário que eu usava no passado. Estou aqui na sala que era a minha sala ano passado. Não sei se eu vou continuar aqui, se vai mudar. É uma sala bem ao lado da sala dos professores. E eu gostava dessa sala, embora ela é bem quente, mas acho que a maioria das salas aqui a maioria é quente. Aquele armário mais alto lá, que era da minha turma, embora eu tenha arrumado, tenha tirado tudo que eu pude, né, no final do ano passado, ainda tem algumas coisinhas lá que não tinham onde eu deixar, né? Aí, assim, pastas e coisas, alguns materiais que eu posso reaproveitar agora. E aí, agora à tarde, vamos ver como será. Se der tempo, já vou organizar. Vou ver se eu deixo aqui ou se eu levo para outra sala, né? Vamos ver como que será o direcionamento. Aqui no quadro já estão os nomes confirmados das professoras, quem que vai ficar com cada turma. Aí à tarde a gente também tem que confirmar, né? As da manhã já fizeram isso, obviamente. Agora falta as do período da tarde, no grupo em que eu me incluo. Então eu vou vendo aí o que eu consigo gravar tanto para registrar aqui nesse vídeo, tá bom? Iniciando então este ano letivo de 2026. Eu tô um pouco ansiosa, sempre fico ansiosa, né? Quando a gente é estudante, a gente fica ansioso pelo início das aulas. Quando a gente é professor, a gente fica ansioso esperando para conhecer a turma, né? Ver como é que vai ser. E eu acho que é um sentimento bem comum, né? Tô muito, assim, curiosa para saber como é que vai ser esse ano. Essa daqui, então, ó, era a visão que eu tinha no ano de 2025. Obviamente que, né, havia coisa nas paredes. Essa parede do lado esquerdo era da professora da manhã, que era a turma do 4º ano. E a minha turma do 2º ano era aquela parte da parede lá, né, tinha um tecido, um TNT azul, em que eu havia colocado os cartazes ali, né, calendário, o cartaz de aniversário e algumas coisas que a gente vai elaborando ao longo do ano, né? Geralmente é dividido assim, cada professora fica com um lado da parede para fazer o seu mural. Aqui as carteiras estão em círculo porque teve reunião aqui de manhã, mas ano passado eu trabalhei com as carteiras em fila mesmo. Nos 2 primeiros anos que eu trabalhei, eu tinha turmas de 1º ano e eu gostava muito de trabalhar em círculo, assim. Só que no 2º ano a dinâmica já é bem diferente, né? E como a turma que eu estava no passado era bastante agitada, então eu percebi que se eu deixasse eles lado a lado, eles se agitavam mais, porque eles tinham mais facilidade para conversar. Então eu acabei optando por trabalhar em fila mesmo, né? Da forma mais convencional. Vamos ver este ano como que será. Aqui, gente, só mostrando bem rapidinho o lanchinho que a gente teve à tarde, né? Um cafezinho. Olha aí que delícia. Olá, então agora finalizando já o dia. A última coisa que eu gravei foi o horário do café, do lanche ali. E depois disso, então, nós voltamos para a reunião. E ficamos lá, acho que até umas 4 horas, né, de coisas de alinhamento. Daí tinha uma pauta bem extensa que elas precisavam passar para nós, né, as pedagogas e a diretora. Depois teve um momento em que as professoras precisaram se reunir para estabelecer algumas metas. Então, eu e mais 2 professoras de 2º ano, né, novamente trabalharei com o 2º ano. Eu já havia escolhido no final do ano passado e aí a gente só confirmou agora, né. Então, eu fico bem contente, porque é uma escolha minha, eu escolhi trabalhar com essa turma, então é muito bom quando acontece isso, né? Vou continuar na mesma turma não, na mesma sala, mas é como se a gente estivesse se mudando para uma casa nova, né? Então, eu preciso organizar tudo novamente, decorar tudo novamente, e nós só temos 2 dias, hoje e amanhã. Na quinta-feira, os alunos já retornam. Né? Não necessariamente precisa estar tudo pronto até quinta-feira, aos poucos a gente vai arrumando depois. Mas eu espero, pelo menos, que os cartazes ali, os básicos,
eu consiga deixar pronto. Hoje, como tudo se estendeu até mais tarde, né? Eu acho que era umas 4h30 quando a gente finalizou tudo ali, o que precisava alinhar. Então, aí eu só fui atrás de alguns materiais que eu precisava e a única coisa que eu fiz de organização da sala foi pegar um tecido e pedir para uma amiga me ajudar lá, né, a medir certinho o tamanho na parede e cortar. Aí amanhã eu preciso colocar ele lá para colocar os cartazes. Então, essa é a ideia para amanhã, mas a gente nunca sabe, né? As demandas, as coisas que vão surgindo. E também precisamos daí mandar para impressão algumas atividades para a gente ter para o primeiro dia, bilhetes não, cartõezinhos de boas-vindas, esse tipo de coisa, né? Então, é bem corrido nesse início, mas é assim mesmo, faz parte, né? E vamos firmes para mais um ano. Antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui o kit com alguns materiais que nós recebemos para este ano. Então, este caderninho aqui, eu vou mostrar só assim para não aparecer o nome da escola, mas é um caderninho simples que tem o calendário letivo, a pauta da reunião de hoje, algumas orientações gerais, né? Vou colocar ele aqui do ladinho. Aí, esta sacolinha veio com este recadinho aqui e este clipezinho. O trabalho de vocês ilumina caminhos todos os dias, ó. E aí, um farol. Aí, aqui veio uma cartela com adesivos. Mais alguns adesivos. Esse daqui eu acho que é de um livro de adesivos que eu tenho. Da Mônica, da turma da Mônica. Lápis de cor. Fita crepe, né? Opa! Jesus colou aqui. Aí. Opa. Ó, colou aqui. Mas é nossa, um estojo de canetinhas e uma fita dessa aqui, durex, mais fininha. Jesus! Um durecão, que a gente fala aqui, durecão. Aí eu vou mostrar assim, ó. Régua, tesoura, cola, clipes, post-it, que eu gosto bastante, post-it. E isso aqui que eu achei muito fofinho, que é um marca-texto. Não sei se eu vou conseguir abrir assim, aqui. É um marca-texto, olha que bonitinho. E essas coisinhas, ó, caneta, régua, tesoura. E foi isso que nós recebemos. É isso então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu amei fazer esse vídeo, gostei muito e principalmente gostei da ideia de ter isso registrado, né? Ao longo do tempo, daqui uns anos eu olhar esse vídeo e relembrar essas coisas, porque como eu falei num dos últimos vídeos aí que eu postei, muitas coisas eu já vivi, né? Imagina se eu tivesse registrado tudo, se eu tivesse documentado tudo em vídeo. Gostei muito de fazer esse vídeo. Se você se identificou e assistiu e chegou até aqui, muito obrigada. E estamos aí. Em breve postarei mais vídeos. Muito provavelmente já vou começar a gravar amanhã o vídeo que eu vou postar na sexta. Provavelmente. Mas então é isso. Muito obrigada. Um beijo.